Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meu amigo vascaíno, é o seguinte: amanhã, jogo decisivo em São Januário. Se alguém ainda tem esperança de ver o Vasco da Gama aí na Série A no ano que vem, precisa exigir que o Vasco da Gama vença os 5 jogos restantes aí. E é o seguinte: amanhã jogo duro contra o Botafogo. A gente vai falar bastante aqui sobre a situação do sócio estatutário. Vamos abordar o assunto referente à nova eleição. Eu quero explicar para vocês a diferença de nova eleição e de terceira eleição. São coisas distintas. E a gente vai falar sobre esse assunto aí da união que muitos canais de YouTube têm dito aí entre os agentes políticos do Vasco, e deixarei a minha opinião aqui. Perfeito? Então é o seguinte, rapaziada, se inscrevam no canal, deixe o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Bom, ontem começou a 34ª rodada, a gente teve resultados aí impactantes. A gente viu, por exemplo, o CSA entrando aí no G4, quem diria, surpresa aí para todo mundo. E hoje o Vasco da Gama está a 7 pontos aí do G4. Tem vascaíno que acredita, mas 90% da torcida vascaína entregou os pontos aí. Inclusive, a própria diretoria do Vasco não acredita mais. Dentro de campo, realmente está difícil, o time não se encontra. E é o seguinte, rapaziada, 7 pontos de diferença, o Vasco ainda tem 15 pontos para disputar. Matematicamente dá, mas pouco provável. 2 alterações aí na equipe do Vasco. O Diniz finalizou a preparação no dia de hoje. A gente vai ter aí o retorno do Léo Matos, porque o Riquelme não vai ter condições de jogo, e a gente deve ter o retorno aí também do Gabriel Peck. Portanto, a equipe do Vasco da Gama: Lucão, Léo Matos, Graça e Castan, Zeca, Bruno Gomes, Andrei, Marquinho Gabriel, Nenê, Peck e Cano. Essa deve ser a equipe do Vasco da Gama. Dentro de campo, espero aí que ocorra disposição, entrega, que esses caras respeitem e valorizem aí a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. E nas arquibancadas a gente precisa invadir São Januário para poder protestar e cobrar dessa diretoria fake. Eles não podem ficar impunes. Bom, meus amigos, deixa eu falar aqui para vocês como a gente pode salvar o nosso Vasco da Gama, se tornando sócio estatutário. O Leven, ele fez um apelo público pedindo para todos vocês que tenham condições para se tornar sócio com direito a voto, para você mudar aí esse momento adverso o qual o Vasco da Gama vivencia. O Roberto Monteiro, benemérito do Vasco da Gama, um dos líderes aí do movimento de oposição, ele simplesmente falou sobre uma nova eleição através aí de uma AGE. É o seguinte, rapaziada, uma nova eleição é através aí de uma mudança do Estatuto do Vasco da Gama, a gente colocando 20%
quadro social, a gente pode simplesmente convocar uma nova GE, a gente pode aí colocar uma emenda até para sócios, torcedores terem direito a voto, que isso é muito importante. Terceira eleição, gente, é outro papo. Terceira eleição é com relação àquela situação lá das eleições que aconteceram no dia 7, que isso é uma coisa inexistente, que eu não concordo e não deve acontecer no Vasco da Gama. Muitas pessoas falando aí sobre união. O Laureano, ele tem a seguinte postura com relação a essa situação de união. Não dá para o levenciano ou qualquer pessoa de bem do Vasco da Gama se relacionar, conviver com bandido. O Vasco, ele tem que ser passado a limpo. Eu também prego a união. O Vasco não precisa ter aí 30 correntes políticas, isso é exagero. Não existem 30 filosofias de ser Vasco diferentes. Isso é até uma coisa exagerada, mas é o seguinte: a gente precisa separar o joio do trigo. Não tem como a gente se unir a quem faz mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E tem muita gente aí dentro do Conselho do Vasco que faz um mal e faz um mal tremendo aí para a instituição. Então, eu quero pacificação, evidente que eu quero. Um clube pacificado é o ideal aí para a gente não ter conflitos. Mas a gente quer também que o Vasco da Gama seja passado a limpo. O Vasco precisa aí de uma intervenção, mas não é uma intervenção aí do judiciário. O Vasco precisa, sim, de uma vistoria, de uma abertura de sindicância, do Ministério Público entrando em São Januário para poder ver alguns contratos aí que foram feitos. Muita coisa precisa ser apurada aí. Coisas que estão definitivamente erradas. Sobre essa situação de Levin se unir com Júlio Brandt, já perguntei para o Levin em algumas oportunidades, ou se unir com o Salgado, isso é conversa fiada de quem é lacrador. Isso não vai acontecer. Quem faz mal para o Vasco da Gama, o Levin tem a mesma opinião que eu tenho. Não tem que ser lembrado em nada. Esses caras têm que ser extirpados do Vasco para a gente ter paz. Esse papo de se unir, quem jogou o Vasco aí no 5º rebaixamento, é muito complicado, galera. Então é o seguinte: se associem em massa, vamos amanhã em São Januário, perfeito, para que a gente possa ver um Vasco da Gama forte. E amanhã é o teu dia aí de protestar contra essa picaretagem que está instalada aí no Clube de Regatas Vasco da Gama, certo? Indícios são muito fortes de que a gente vai ter uma nova eleição aí no Vasco da Gama, perfeito? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, pessoal!